Olá! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as grandezas impulso e quantidade de movimento. Impulso de uma força. Impulso é a medida da força aplicada durante o intervalo de tempo. É uma grandeza vetorial. No dia a dia, chama-se impulso, por exemplo, um empurrão que se aplica em um objeto ou uma pessoa. Então, quando a gente fala da intensidade do impulso, vai ser a intensidade da força vezes essa variação do tempo. E o que seria intensidade? A intensidade é só o número e a unidade. Direção. Vai ser a mesma direção da força, que também é uma grandeza vetorial, né? Paralela na mesma direção. Então, paralela à força F. No caso, quando é vetor, tem módulo, direção e sentido, né? Direção horizontal, vertical, sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E o sentido também vai ser o mesmo de F. No sistema internacional, a unidade de intensidade do impulso é Newton vezes segundo. Se é força vezes tempo, nós já estudamos força. A unidade de força é Newton e a unidade de tempo é segundo. Então, a unidade de impulso no sistema internacional é Newton vezes segundo. Exemplo. Ao dar um saque em um jogo de vôlei, um jogador aplica uma força de intensidade F igual a 600 newtons sobre a bola, durante um intervalo de tempo de 0,15 segundos. Calcule a intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador. Então, no exercício ele nos deu a força, 600 newtons, e nos deu o tempo, 15 segundos. Ambos estão no sistema internacional, então é só aplicar impulso é força vezes o tempo. 600 vezes 0,15, 90 newtons vezes segundo. Então, essa é a intensidade ou módulo. Se ele pedisse o vetor impulso, né, ou só impulso, aí certamente teria dado a direção ao sentido. No exercício, a gente teria que colocar 90 newtons por segundo, a direção e o sentido. Quantidade de movimento. Quantidade de movimento ou momento linear são os nomes dados para a grandeza vetorial que quantifica o movimento dos corpos e sistemas. Então, quantidade de movimento é dado pela letra Q, é igual a massa vezes a velocidade. Intensidade vai ser a intensidade da massa vezes a velocidade. Direção da quantidade de movimento é a mesma do vetor velocidade. E sentido também. Massa é uma grandeza escalar, né? Ela não é vetorial, ela só tem unidade e é o número e a unidade. No sistema internacional, a unidade de quantidade de movimento é quilograma vezes metro por segundo, porque a unidade de massa é quilograma e a unidade de velocidade é metros por segundo. Exemplo, uma partícula de massa m igual a 0,50 kg possui, num certo instante, velocidade de módulo v igual a 10 metros por segundo, direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Determine nesse instante a quantidade de movimento da partícula. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. A massa é 0,50 kg. A velocidade é 10 metros por segundo. Como ele não pediu a intensidade da quantidade de movimento, ou módulo, então a gente tem que achar o vetor quantidade de movimento. 0,50 vezes 10, 5, unidade, quilograma vezes metro por segundo. O vetor quantidade de movimento é 5 kg vezes metro por segundo, e no exercício ele deu o sentido, que era direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Então, o vetor quantidade de movimento vai ser 5 kg metro por segundo, horizontal da direita para a esquerda. O vetor quantidade de movimento vai acompanhar o vetor velocidade. Teorema do impulso. A gente estudou impulso e estudou quantidade de movimento. E tem um teorema que relaciona essas duas grandezas. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Impulso é igual a quantidade de movimento? Não. É igual a variação da quantidade de movimento. E o que é uma variação? É o quanto variou. E você quantifica isso de que forma? Esse símbolo delta está presente em muitas equações. É final menos a inicial. Então, impulso é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O teorema diz que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Variação final menos inicial. Impulso é força vezes o tempo. Então, abaixo estão maneiras diferentes de reescrever esse teorema. Então, na hora de resolver um exercício, a gente vai ver quais os dados que nós temos e qual a informação que está faltando que ele está pedindo para a gente. Exemplo.
Uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2 kg, na direção e no sentido de seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar varie de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo. Letra A. Determine um módulo, ou seja, só um número em unidade, da variação da quantidade de movimento da partícula. B. A intensidade do impulso da força atuante. C. A intensidade da força. Na A, ele quer só um módulo da quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento é da variação da quantidade de movimento, perdão. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade final. A massa vezes a velocidade final. Qual que é a massa? Os 2 kg. Qual que é a velocidade final? 9 metros por segundo. 2 vezes 9, 18 kg vezes metro por segundo. Quantidade de movimento inicial. Massa vezes a velocidade inicial. Qual que é a massa? 2 kg. Velocidade inicial, 5 metros por segundo. 2 vezes 5, 10 kg vezes metro por segundo. Variação da quantidade de movimento. A gente já achou final e achou inicial. A variação é a final menos a inicial. 18 menos 10, 8 kg vezes metro por segundo. Como ele pediu só um módulo, só preciso do número de unidade. Variação da quantidade de movimento, 8 kg vezes metro por segundo. Letra B. A intensidade do impulso da força atuante. Aí a gente já estudou o teorema, impulso é igual a variação da quantidade de movimento. A gente não precisa fazer cálculo. A gente já calculou na letra A a variação da quantidade de movimento. E o impulso é igual a essa quantidade. Então, qual que é a variação? O impulso vai ser igual a essa variação que a gente calculou, que é de 8 kg vezes metro por segundo. Ou eu posso colocar na unidade do impulso. Newton vezes segundo, né? Impulso é força vezes o tempo. Gente, é uma igualdade. Se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, as unidades têm que ser iguais. Então, no caso, Newton é quilograma massa vezes aceleração. Então, vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Só que ele está multiplicando pelo segundo, né, do tempo. Então, quando você cortar segundo com segundo, são equivalentes as unidades. Newton vezes segundo é igual a quilograma vezes metro por segundo. Então, é a mesma coisa. São equivalentes. Letra C. A intensidade da força. Eu tenho o valor do impulso e eu sei que impulso é força vezes a variação do tempo. Impulso, 8 newtons vezes segundo. A força é o que eu quero encontrar e no enunciado ele me deu o tempo, que é de 5 segundos. Para eu isolar, impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Eu vou passar o tempo que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, a força vai ser igual ao impulso dividido pelo tempo. Qual que é o impulso? Os 8 newtons vezes segundo e o tempo é 5 segundos. 8 dividido por 5, 1,6. Com a unidade de força, newton. Conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento de um sistema de partículas permanece constante quando este for isolado. A força resultante externa é nula. Ou seja, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de final é igual à inicial. Se uma coisa se conserva, ela permanece da mesma maneira. Então, o final é igual ao início. Então, quando a gente tem forças externas e o somatório é nulo, então isso se conserva. Como que a gente aplica isso? No caso de explosões, a gente vai supor um sistema isolado de forças externas. Em uma explosão, a soma das quantidades de movimento dos fragmentos é igual à quantidade de movimento do corpo antes da explosão. Então, se você pudesse calcular de cada pedacinho individual somar, seria igual ao começo. E no caso da garrafa de champanhe, na hora que a garrafa estoura, a garrafa ela recua, ela vai um pouco para trás. O champanhe estoura, a rolha, ele vai expelir o líquido e a garrafa vai ter um recuo, para ter uma conservação na quantidade de movimento. No caso também, tiro esportivo. Quando o projétil sai, tem um recuo da arma. Você tem que colocar força na mão, no braço, porque a arma vai voltar para trás. Ela vai empurrar o projétil para frente e vai sofrer um empurrão para trás. Isso é para conservar a quantidade de movimento. Então, no caso da garrafa de champanhe, a garrafa sofre um recuo, de modo a conservar a quantidade de movimento original do sistema garrafa-rolha. E no caso da explosão, a soma das quantidades de movimento dos fragmentos
é igual à quantidade de movimento do corpo antes da explosão. Colisões. A gente aplica isso diretamente em colisões, que é o choque entre corpos, né? Então, nós temos 3 tipos de colisão, mas nós vamos estudar, para fins de cálculo mesmo, pegar os extremos, porque os extremos são mais fáceis de analisar. Então, nós temos colisão perfeitamente elástica, que é o caso no desenho desse brinquedo na semana, bate uma bolinha, ele conserva a quantidade de movimento, conserva a energia do sistema. Então, isso seria a sinuca. O choque entre as bolinhas do jogo de bilhar, da sinuca, são colisões perfeitamente elásticas. Quando a gente está tratando, e o outro caso extremo é a colisão perfeitamente inelástica, que é quando a gente vê naqueles filmes de ação, tá ilustrado aí os carros batendo, é quando eles têm um choque, só que eles se acoplam e saem juntos. Então, quando a gente vê aqueles carros batendo, por exemplo, uma colisão frontal, e um sai empurrando o outro, isso é uma colisão perfeitamente inelástica, tá? Então, na colisão perfeitamente elástica, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. E na colisão perfeitamente inelástica, os corpos se deformam de tal maneira que permanecem unidos após a colisão. A energia total não se conserva, podendo parte da energia ser dissipada em outras formas, como energia térmica e sonora. Exemplo, colisão de automóveis. Aí vamos aplicar um exercício. Um projétil de massa MA igual a 20 gramas é atirado horizontalmente com velocidade V0, enquanto um bloco de madeira em repouso de massa MB igual a 2 kg. Após a colisão inelástica, o projétil aloja-se no bloco e se movem juntos com velocidade V igual a 2 metros por segundo. Determine a velocidade V0 da bala antes da colisão. Então, no caso, é uma colisão perfeitamente inelástica. A madeira é um material maleável, o projétil, quando ele colide com a madeira, ele fica preso com ela, né? Só que ele vem com uma velocidade muito alta, uma quantidade de movimento muito, muito grande. Então, ele acopla na madeira e ele sai com uma determinada velocidade, né? A madeira estava em repouso antes. E para ver, a massa da madeira é bem maior, 2 kg, a outra é 20 gramas. Para a gente resolver, a primeira coisa que a gente tem que observar as unidades. E a massa do projétil está em grama. Então, a gente vai passar para o sistema internacional para deixar de ser uma preocupação e passar de grama para quilograma. Todas as unidades estão, a massa do bloco de madeira está em quilograma, a velocidade em metro por segundo. Então, a gente vai usar a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Qual é a quantidade de movimento inicial? Aqui, na esquerda, eu coloquei a massa do projétil em quilograma, a massa da madeira e a velocidade, são os dados que nós temos. Aí vamos para o teorema, quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Qual que é a quantidade inicial e final, né? A inicial vai ser a massa do projétil vezes a velocidade inicial do projétil, mais a massa do bloco de madeira vezes a velocidade do bloco de madeira inicial, vai ser igual à massa do projétil vezes a velocidade final, mais a massa do bloco vezes a velocidade final do bloco. Aí, de cara, a gente pode tirar uma parte da conta. A gente tem que a velocidade do projétil inicial, eu coloquei V0 para simplificar. A velocidade do bloco não é zero, do bloco de madeira inicial não é zero, ele não está parado. Qualquer coisa V0 é zero. Então, a massa de madeira vezes a velocidade, que é zero, eu já posso tirar do cálculo. E, como eles acoplam, a velocidade final dos dois é junto. Quando a bala insere, vai inserir no bloco de madeira, eles vão entrar em movimento juntos, ela está presa nele. E qual que é a massa? A massa é a massa total, a massa tanto do projétil quanto a massa desse bloco de madeira. Eles saem juntos. Então, como que eu vou montar essa equação? A massa do projétil vezes a velocidade inicial dele vai ser igual, que é o início, vai ser igual ao fim. O fim é a soma das duas massas vezes a velocidade final que eles saem juntos. Então, essa é a equação destacada. Qual que é a massa do projétil? Em quilograma, 20 gramas, 0,020 quilogramas, vezes a velocidade inicial, que é o que o exercício quer encontrar, vai ser igual à soma dos dois. Então, eu somei do bloco de madeira mais do projétil, vezes a velocidade final que eles têm, quando eles entram em movimento juntos. E é só isolar. A massa do projétil 0,020
Não está multiplicando pelo V0? Então, eu vou passar para o outro lado aqui. Se está multiplicando, eu quero isolar o V0, eu vou passar dividindo. A velocidade inicial desse projétil é de aproximadamente 202 metros por segundo, uma velocidade muito alta. De curiosidade, o coeficiente de restituição. Para medir se a variação da energia cinética eventualmente ocorrida num choque, é comum recorrermos a essa grandeza adimensional chamada coeficiente de restituição, que corresponde à razão entre a velocidade relativa de afastamento dos corpos depois do choque e a velocidade relativa de aproximação antes do choque. Então, esse coeficiente de restituição é dado pela velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. É uma tabelinha de resumo, né, dos tipos de colisão que nós temos. São 3 tipos: perfeitamente elástica, né, um dos extremos, a energia cinética é totalmente conservada e a quantidade de movimento também é conservada. O coeficiente de restituição é igual a 1. É a parcialmente elástica, a energia cinética vai ser parcialmente conservada, a quantidade de movimento vai ser conservada e o coeficiente de restituição vai ser maior do que 0 e menor do que 1. E no outro extremo, que é inelástica, até do exercício que nós fizemos, a energia cinética é dissipada ao máximo. Então, boa parte dessa energia ela é dissipada na forma do barulho na hora da colisão, vou fazer um barulho muito alto, energia sonora, energia térmica. A quantidade de movimento é conservada e o coeficiente de restituição é igual a 0. Tá? Então, são os extremos. A perfeitamente elástica, coeficiente de restituição igual a 1, inelástica igual a 0. Energia cinética, né, totalmente conservada em um, totalmente dissipada no outro, mas a quantidade de movimento se conserva nos 3 tipos de colisão. E é isso. Obrigada e bons estudos.